Oi, Cris. Oi, Jaque. Gente, atrasei, mas estou chegando. Sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar como mudar o nosso destino e principalmente como adquirir mais leveza para a gente fazer essa guiança. A gente vai olhar para o nosso destino sem cair no riff, tá? O que é riff, Lise? É reclamação, insatisfação e frustração. Hoje eu vou te trazer uma nova forma de tu olhar para o teu destino. Quanto mais rápido tu aprender a olhar para o teu destino, mais fácil vai ser a tua condução e a tua guiança para ele, tá? O que a gente tem que entender aqui hoje? Não adianta culpar o nosso destino, não adianta a gente se sentir como vítima dele e principalmente dizer que a vida é injusta. A vida é injusta, mas você vai entender aqui que existe um sistema de compensação. Então, o meu convite hoje é que você possa aprender a amar o seu destino. E como eu faço isso, Lise? Compreendendo que existe uma lei chamada lei da casualidade. Quanto mais rápido você aprender isso, mais fácil vai ser de você conduzir a sua vida, tá bom? Vamos começar? Quando a gente briga muito com o destino, o que acontece conosco? Quando a gente não aceita a vida como ela é, as situações, os fatos, as circunstâncias, as pessoas, o passado, seja qual for, tá? Aquilo que você não aceita na sua vida, e hoje ontem na verdade, eu fiz uma enquete no Instagram e eu perguntei quanto você mudaria a sua vida, né? Existe algo que você mudaria na sua vida se você pudesse? 60% das pessoas mudariam o seu destino. 20 pessoas não mudariam. E 20% nunca pensaram sobre isso. Então, gente, isso é muito significativo. Então, existe dentro da minha vida hoje, talvez, um sentimento de insatisfação, um sentimento de frustração e principalmente de reclamação. Por quê? Porque a forma como eu vivo hoje não é a forma que eu queria, que eu gostaria ou que eu esperava. E o que eu esqueço é que estar no riff, tá? Lembra, riff é reclamar, insatisfação e frustração, ele impacta profundamente a minha vida. E isso vai alterar a forma como eu lido com ela. E por que acontece isso, Lise? Porque eu quero controlar tudo. Eu quero controlar os acontecimentos, as situações, as pessoas, a forma de sentir. E esse excesso de controle faz com que eu fique cada vez mais paralisada. Então, o convite da live hoje, gente, é aprender a amar o nosso destino. Dentro da visão sistêmica, o Bert fala do assentimento do destino, tá? Mas para quem não tá dentro da visão sistêmica, às vezes fica muito difícil. A gente confunde o aceitar com o resignar. E na verdade é muito mais profundo que isso. É reconhecer o que existe para a partir daí poder gerar mudanças. E o que acontece conosco? A gente paralisa. E o meu convite hoje é te trazer o amor fati, tá? O que é amor fati, Lise? É uma postura mental que nos faz amar o nosso destino. Deixa eu ver o que a Cacau falou. Como ser leve diante de tantas... Eu tô sem óculos, Cacau. Como ser leve diante de tantas coisas e decidir resolver quando não se dá para fazer tudo, mas tudo exige uma atitude. Cacau, muito boa essa atitude. Eu vou responder ela ao longo, tá? Muito disso, a gente tem que ver o posicionamento. Então, assim, como ser leve diante de tantas coisas a decidir. Primeiro
te questiona se isso que tu tá decidindo é por ti, tá? Ou se é por outras pessoas. Esse é o primeiro movimento. E resolver quando não dá para fazer tudo, mas aí assim, ó, e como resolver quando não dá para fazer tudo? Então, que é esse tudo? Percebe se tu não tem um excesso de demanda, se tu não tá carregando coisas que são além de ti. As minhas coisas, as coisas dos meus familiares, as coisas do meu marido, as coisas dos meus filhos, tá? Onde tudo exige uma atitude. Existe também, Cacau, a atitude de renúncia, de rendição, tá? E vê se faz sentido isso para ti. O maior movimento quando a gente começa a aceitar o destino é perceber também qual é o lugar que eu tô. Responde para mim se tu tiver aí, Cacau, tá? Então assim, por que essa live eu queria que fosse diferente, gente? Porque normalmente, quando as pessoas falam em destino, ensina, a gente usa muitos termos, como se fosse algo fechado, algo imutável, tá? A constelação, ela nos traz uma visão que é muito linda. Ela diz, o destino é coletivo, mas a responsabilidade é individual. Então quer dizer o seguinte, que independente do que exista, Cacau, vê se faz sentido o que eu te disse, se tu não tá assumindo mais do que tu pode carregar, e se aquilo que tu tá te exigindo como atitude, se realmente é teu, tá? Isso é importante. Então, qual é o objetivo dessa live hoje? Entender que não é para eu me resignar, não é para eu me conformar com o que acontece, não é isso. E a gente tem essa linha tênue do aceitar. O meu objetivo hoje na live é que tu compreenda que existe uma causa e uma consequência. E que essa causa e essa competência, ela vai afetar o teu destino e automaticamente a tua responsabilidade. Não é sobre controlar tudo e a todos, tá? Mas é sobre abrir mão do controle, tá? Do controle da vida, permitir que a vida aconteça da forma como ela pode acontecer. E a partir daí, eu vou gerando novos recursos, novas possibilidades. Então, quando a Cacau falou ali sobre... Eu vou escrever nos stories também, tá, Cacau? A gente tem que começar a descobrir quais são os nossos lugares. Então, não adianta eu culpar o destino. Não adianta eu me sentir vítima da situação. Não adianta eu achar que a vida é injusta. Eu preciso saber aonde eu estou posicionada na minha vida, tá? Mais difícil, muito difícil de olhar para algo diante de um filho e não fazer nada. Ai, Tânia, que coisa... Tânia, primeiro me diz a idade desse filho, tá? É aí que atua o destino, Tânia, principalmente para nós que somos mãe. O que acontece para uma mãe, Tânia? Dentro da visão sistêmica, a mãe, ela é a rainha do castelo. A mãe é que ela tem a chave do universo. Mas não esqueça que os pais, incluindo a mãe, nós somos um portal para a vida. Os filhos não são nossos. O que significa? Se a mãe tem esse papel tão importante na vida, o que acontece? A mãe é a bênção e é a maldição. A forma como a filha olha para a forma como ela olha para esse filho vai afetar e alterar o destino dele. Traz um movimento muito importante. Eu não sei qual é o movimento do destino do teu filho, mas lembra da causa. Então eu vou te dar um exemplo. Eu tinha uma colega minha que ela vivia reclamando que o pai não pagava pensão para a filha, tá? Para o filho, na verdade. E ela cobrava isso de uma maneira muito assídua. Ela infernizou a vida desse cara. Só que ela sabia que esse cara não tinha condições. Mas ela cobrava aquilo de uma forma tão profunda, tá? A vida começa a acontecer e o que acontece? Ela se mete num movimento em que ela não consegue honrar um compromisso. E aí, gente, o que aconteceu? Uma pessoa veio, cobrou ela e disse, eu vou te processar. E aí ela olhou para a mulher e na hora ela lembrou desse ex-marido. E aí ela disse,
eu não tenho como pagar. Se eu tivesse, eu te pagaria, tá? Faz o que o teu coração mandar. E ela disse que essa situação foi uma coisa tão profunda para ela, porque ela entendeu que ela cobrava algo do parceiro dela e ele não podia dar, tá? Então, quando a gente entende que existe, oi Lu, quando a gente entende que existe uma causa, e é por isso que a constelação é tão profunda, porque ela fala do sistema de compensação. Deus está te usando tremendamente. Eu não sei o que quer dizer isso, Cacau, mas pode ser. A gente é guiada por Deus, tá? Então, o que acontece? Além da causa e do efeito, que é um princípio que a gente conhece das leis herméticas, do estoísmo, da física, de várias vertentes, a gente precisa começar a entender que a causa e efeito também é um sistema de compensação. E se tu não pagar aqui, o outro vai pagar. Então, Tânia, começa a olhar qual é a forma que tu olha para o destino do teu filho. Se tu tira a força do teu filho, é claro que ele vai enfraquecer. Imagina, eu não consigo te ver, tá, Tânia? Mas imagina se eu dissesse pra ti assim, Tânia, coitada de ti. Ai, eu sinto muito pelo que tu tá passando, coitada de ti. Eu acho que as coisas vão ficar muito pior, sabe? É bem pesado. Eu já vi pessoas passarem pelo que tu passou e eu sei que é muito triste. Como tu ia te sentir com isso, Tânia? Agora, se eu dissesse pra ti, Tânia, existe um movimento maior. Confia no teu processo. Confia no teu filho. Tu deu todos os recursos para que ele pudesse agir na vida. Como tu te sentiria? Se tu estiver aí, responde para mim, Tânia. Então, a gente tem que começar a entender o destino que não tem. A vida, ela vai fazer um sistema de compensação. Onde deu treta lá, alguém vai ter que pagar essa matemática, tá? Como que é pagar essa matemática, Liz? A gente pode pagar essa matemática com amor ou com dor. E essa live de hoje, ela é muito preciosa, gente. Ela representou muito na minha vida quando eu comecei a desenvolver essa mentalidade nova de enxergar a vida. Porque aquilo, a gente aprende que a gente tem que aceitar, que a gente tem que se resignar, que a gente tem que se conformar. Não é bem assim. A gente precisa compreender que existe uma causa, uma consequência, que eu tenho responsabilidade por isso e que a vida não é injusta. Ela precisa ser compensada para que haja o equilíbrio. Como que eu faço isso? Abrindo mão do controle, entendendo, assumindo a minha responsabilidade pelaquilo que é meu, tá? E a partir daí eu começo a descobrir aonde está as causas que afetam o meu destino hoje. E o meu objetivo da live é que tu possa enxergar a vida de uma forma mais sábia hoje. Tá, mas quais são, Liz? Por que eu não consigo mudar o meu destino? Por que eu não consigo olhar o meu destino de uma forma mais sábia? Primeiro, porque a gente não aceita o que acontece conosco. A gente não aceita, essa é a primeira coisa. Eu acho que teria que ser diferente. A vida se apresenta, só que tu esquece que a vida, ela tá nesse sistema de causa e efeito. Existe algo que precisa ser compensado, existe algo que precisa ser equilibrado, tá? Então, gente, eu não sei se vocês lembram do filme O Efeito Borboleta, tá? O que quer dizer isso? Que se tu mexer num movimento, tá? A asa de uma borboleta, ela dá um terremoto em Tóquio. Existem vários filmes falando sobre isso, da gente tentar corrigir a história e aí a gente vai lá e faz uma bagunça. E essa é o segundo erro que a gente faz. A gente não aceita o que acontece. E se tu não aceita o que acontece, tu vai perdendo força na vida, tu desconecta da vida, tu desconecta do teu destino. E aí o efeito borboleta eu quero mudar o destino. Daí o que eu faço? Eu vou lá alterar aquele evento. E aí eu vou alterar aquele evento como se eu fosse maior, como se eu fosse melhor. E eu olho para aquele evento de uma forma negativa.
e eu olho para aquele evento, a minha postura é de salvadora. E se tu for olhar na história, todos os heróis morrem. Então, não aceitar os acontecimentos, tá? Querer mudar o passado, querer mudar aquilo que já aconteceu. E principalmente, o terceiro é encarar tudo que nos aconteceu de uma forma negativa, vai nos colocar no estado do RIF. Lembra o RIF? Reclamação, insatisfação e frustração. O que gera a paralisação e provavelmente, gente, pode gerar um estado de vítima. Então, qual é a minha proposta hoje? Hoje tu vai conhecer a possibilidade, a nova possibilidade de olhar para o teu destino, de amar o teu destino como ele é. Com todos os acontecimentos, com todas as circunstâncias, com todas as dores, com todos os traumas, tá? Essa é a oportunidade. Deixa eu ver. Então, qual é a forma certa de ressignificar os sentimentos? Tal, na verdade, tu tem que saber, primeiro, entender que aquilo que te acontece, é isso que eu tô trazendo hoje, é amar o teu destino, tá? Então, quando eu falei na live, no início da live, eu falei que 60% das pessoas da enquete mudariam o seu destino. O primeiro movimento, a primeira pergunta, tal, tu aceita a vida que tu tem ou tu quer mudar? Nossa, que frases, todos os heróis morrem. Oi, Cris, amor. Eu digo não só morrer literalmente, Cris, mas a gente desgasta, a gente adoece, tá? A gente sofre muito. Então, os heróis não sobrevivem, tá? A gente começa a ressignificar quando a gente começa a compreender que existe uma causa e um efeito. E a partir daí eu começo a amar o meu destino, seja os momentos bons, seja os momentos ruins. Eu vou estar falando sobre isso. Então, qual é o erro que a gente faz? O maior, eu vou fazer também um story sobre isso, tá? Quem for deixar as frases, quem for deixar a pergunta, eu vou fazer stories, tá, gente? Então, qual é o maior erro que a gente faz? A gente culpa o destino, esquecendo que existe uma causa e uma consequência disso que aconteceu. E aí a gente se posiciona na vítima e perde a oportunidade, tá? De se posicionar e de aprender com os obstáculos e com aquilo que a vida se apresenta. O que eu quero que tu entenda hoje aqui é que os problemas, eles são despertadores. Enquanto a gente não parar para olhar para eles, eles vão estar disparando o seu alarme. Grava isso, anota isso. Problemas são despertadores para a vida, tá? Então, usando o que a tal Cris falou, é o seguinte, qual é o lado ruim da sua vida? O que tem de ruim na tua vida hoje? O que tu resiste tanto? Gente, eu vou contar uma coisa boba, tá? Que aconteceu comigo. Eu tive 2 parcerias de trabalho da estratégia de marketing digital e as pessoas disseram assim pra mim: você não faz stories. A primeira disse que eu não conseguiria um movimento determinado, só que eu já tinha conseguido. Ela disse que eu não conseguia porque eu não fazia stories. A outra disse que eu entregava conteúdo demais e não fazia stories. Gente, fazer stories pra mim era uma coisa muito difícil, porque eu não entendia a dinâmica daquilo. Eu não entendia por que as pessoas iam querer ver tu comendo, tu deitando, tu falando da tua vida. A minha cabeça, ela é muito racional. Tudo precisa de uma lógica, tudo precisa ter um fundamento, tudo precisa ter um objetivo e um objetivo de servir a vida. Essa sou eu, tá? E aí o que aconteceu? E eu fiquei muito tempo pensando sobre os stories e eu acabei criando uma metodologia dessa minha necessidade, dessa minha dor. É uma resistência, tá? Era uma resistência muito profunda. Agora o pessoal vê, eu tô fazendo. Eu fiz muitos cursos de stories, tá? E aí o que aconteceu? Fui fazer uma nova estratégia conversando com uma pessoa e ela disse: Lise, sabe que tem um cara que criou um método para fazer stories? Quando eu fui olhar, gente, o curso que o cara criou era exatamente aquilo que eu tinha feito, só que sem a metodologia que ele tinha. Então, cara, encurtou a minha vida em 300.000%. Outra coisa, a gente tá falando respondendo o que a tal Cris falou ali, tal Cris terapia.
Como é que a gente ressignifica? A outra minha colega, ela tá no movimento do marketing digital e ela não aceita fazer um método. Então, assim, ó, tu precisa aprender que existe falando da Cris ali, que a Cris é nutricionista, existe uma receita para tudo. Para fazer um bolo, tu sabe que o básico é água, farinha, ovos, leite. Tu tem que aprender a fazer um método e depois tu pode tirar o leite, tu pode tirar o açúcar, tu vai fazer o que tu quiser. Mas existe uma forma. E a forma que eu tô te dizendo hoje para te olhar para o teu destino é compreender que para amar o destino, eu preciso entender que tudo aquilo que me acontece, tá? Ele é ocasionado por um desequilíbrio. Existe uma causa anterior. Ah, Liz, o que é a causa anterior? O exemplo da gente, tudo aquilo que a gente resiste, tudo aquilo que a gente não quer, a gente vai repetir. Então, quais são as histórias? A família de homens alcoólatras, a família das obesidades, a família dos destinos tristes, a família das mulheres que criam filhos sozinhos, a nossa sensação de insuficiência, de não merecimento, a nossa frustração. Isso tudo é um campo, tal cristal. Ah, tá, obrigada, tal. A gente vai vivendo campos e vai repetindo uma causa. Então, muitas vezes eu trago coisas que são dessa causa lá atrás. Então, as mulheres que namoram homens fracos são mulheres salvadoras, tá? Que tiveram que assumir a responsabilidade da família muito cedo, tá? As mulheres boazinhas. Então, eu sou como eu sou porque existe uma causa. E é esse o convite que eu tô te fazendo hoje. Então, qual é o lado ruim? O Nietzsche, não sei se vocês conhecem a história do Nietzsche, mas ele é um filósofo que desde cedo ele dizia que ele tinha, de 365 dias, ele tinha dor em 300 dias. Ele é um cara que viveu com a dor, tá? E aí ele fala muito, e isso também é do estoísmo, isso também é do budismo, que é o princípio da causalidade. Entender o que é causa e o que é efeito. E aí o que ele fala, tá? Ele fala assim, ó, ele tem uma proposta que é assim: imagina que você morre, vai ficar gravado, vai sim, Cacau. Então assim, ó, ele traz uma solução para te olhar com amor pro destino. E olha como isso é precioso, gente. E também ao mesmo tempo doloroso. Então imagina a seguinte situação, pra gente aprender a amar o destino, tá? Tu acaba de morrer. E aí existe uma oportunidade, uma única oportunidade que foi te dada. Existem duas portas na tua frente, tá? Que bom que tu chegou. Cris, duas portas na tua frente. Uma porta, ela tem o número 1 e quando tu abre ela, tá escrito o completo fim da tua existência. Ponto final. Essa é a porta número 1. Na porta número 2, gente, tu vai ter a chance de repetir a tua vida mais uma vez. E aí, escreve pra mim. Tu gostaria de repetir a tua vida? Repetidas vezes. Coloca aí pra mim. Então imagina, tu entrou na porta 2. Coloca pra mim se tu quer viver tudo que tu já viveu até hoje novamente. Repetir de novo, com um eterno retorno. Tu ia fazer isso como? Tu ia agradecer, tá? Porque tu não sabe o que tem na porta. Tu ia agradecer ou tu ia amaldiçoar? Oi, Carla, querida. Sim, gente. A gente vai repetir enquanto o ponto final não existe para nós, tá? A gente não sabe se existe vida após morte. Então, eu trouxe isso que o Nietzsche trouxe, eu achei super, super inteligente. A gente precisa começar a olhar e amar o nosso destino aqui, gente, tá? Aqui. A gente precisa começar, não é só agradecer, gente, é amar o que tá acontecendo com a gente. Amar essa oportunidade. Porque aí o que vai acontecendo? A gente vai
melhorando cada situação, a gente vai melhorando os nossos sentimentos. Tá, Lisa, mas como é que eu vou olhar para o meu destino? Tu vai olhar para o teu destino entendendo que tanto as boas como as más acontecimentos, eventos, situações, eles acontecem. As boas causas acontecem boas consequências. As más causas acontecem más consequências. Mas antes de tudo, são as minhas escolhas referente a olhar o positivo ou o negativo que vai gerar as minhas consequências. Então, gente, isso não é brincadeira. Porque a forma como eu olho para o meu destino, a forma que eu olho para a realidade da minha vida, a forma como eu me posiciono, vai fazer com que a vida se torne mais fácil ou mais difícil. O que a gente esquece é que a gente precisa olhar aquilo que nos fortalece, aquilo que nos engrandece. Mas normalmente... Oi, Elaine, minha psicóloga tá aí, gente. Eu olho para aquilo, eu aprendi a olhar para aquilo que me traz dor, ressentimento e tristeza. Então, o meu convite hoje é que tu comece a entender que cada situação, cada evento, cada circunstância, ela vai depender da forma como tu olha. E aí eu vou ter boas consequências ou más consequências. E sem esquecer que é através de uma causa lá anterior que traz o efeito para mim hoje. E a melhor maneira de mudar isso é começando a amar o meu destino, fazendo esse assentimento. Não esquecendo que isso é base filosófica do budismo, isso é base filosófica do estoísmo, o Nietzsche viveu isso de uma forma muito profunda, é um respeito, um profundo respeito à vida como ela se apresenta. Ah, Lise, é fácil? Claro que não é fácil, meu amor, não é fácil, mas é um exercício contínuo, tá? Então, a frase do Marco Aurélio, ele fala assim, ó: aceite as coisas que o destino lhe traz, ame as pessoas que o destino te aproxima, mas faça tudo com todo o seu coração. Gente, uma das coisas mais difíceis é a gente aceitar o que nos acontece e amar as pessoas que se apresentam. Eu preciso entender, lembra que eu te falei daquela mulher que vivia cobrando do ex-marido uma pensão que ele não tinha condições de dar e que ela infernizava a vida? O que a vida fez? Trouxe para ela uma situação de trabalho que colocou ela no mesmo posicionamento onde ela não podia, tá? Não tinha como honrar o compromisso. E na hora ela lembrou do ex-marido. E ali foi como se para ela tivesse o pago, sabe? Agora compensou. Agora eu entendo a causa e eu entendo a consequência. E a partir daí eu vou ver o que eu vou fazer. E foi isso que ela se posicionou, tá? Então, se tu tivesse hoje, depois dessa live, se tu tivesse a oportunidade de mudar a tua vida, tá? Mudar não. Se tu tivesse a oportunidade de reviver a tua vida, qual seria a tua postura? Enquanto tu não amar o teu destino, tu vai repetir a tua vida. E não adianta tu amaldiçoar. Lembra? Por que eu fico nesse estado, Lise? Por causa do RIF. Eu reclamo, tá? Eu vivo a insatisfação, eu vivo a frustração. Gurias, não é, parece papo de coach, não é viver a vida, e só o positivo. Não é isso. A gente precisa entender que amar o destino, e aí eu vou separar agora o destino, tá, gente? Primeiro a gente tem que entender o que é amor fati, tá? Amor fati, eu vou te explicar daqui a pouquinho. Primeiro eu quero te explicar o que é amor. Amor é um desejo, é uma vontade. É uma força criadora que move, que cria, que faz qualquer movimento de expansão, de crescimento, de evolução. Quando ele está no seu estado saudável, tá? E o que é fati, gente? Fati é tudo aquilo que é necessário, que vai acontecer. É aquilo que é necessário e que não há escolha e que vai acontecer. E o que é amor fati? Amor fati é uma postura entre os meus desejos, as minhas vontades,
e a necessidade de lidar com aquilo que ia acontecer de qualquer jeito. Lembra aquele bordão que tinha aceita que dói menos? É mais ou menos assim. Mas a gente vai sofrer menos à medida que a gente começa a respeitar as coisas que nos acontecem. Isso é muito profundo, gente. E a gente para de brigar com a realidade e com a expectativa daquilo que a gente quer. Porque a gente... E aí o grande movimento de entendimento aqui é entender que aquilo que não acontece da forma como eu queria, como eu gostaria, como eu desejo, vai afetar o RIF. Reclamar, insatisfação e frustração. Tá, e aí, Lise? E aí é que a insatisfação é a grande causa da infelicidade. Quanto mais insatisfeita for uma pessoa, mais difícil vai ser a sua vida. E aí o que tu tem que entender nesse movimento? Insatisfação é infelicidade. Insatisfação é infelicidade. Felicidade é satisfação. Começar a compreender que existe um universo onde tudo é necessário e que ele precisa de uma compensação e que tu precisa alinhar as tuas expectativas com aquilo que te acontece, com aquilo que ele te apresenta. A partir daí, tu consegue mudar o teu destino e mudar o teu destino com mais leveza, com mais maturidade e de uma forma mais sábia. Esse é o extraordinário. E o que ninguém te conta, Lise? O que ninguém te conta é que existe uma causa e um efeito. E essa causa e esse efeito, ela está dentro do nosso sistema familiar. A gente vai repetindo os padrões de repetições. A gente vai entrando na desordem sistêmica. Então, tudo aquilo que te acontece aconteceu lá atrás. E agora, a vida está trazendo uma oportunidade de tu acolher aquilo com amor. Lembra, nos Estados Unidos tem muito desses assassinatos, desses crimes hediondos que acontecem e a família perdoa o assassino, né, o criminoso. Muitas vezes, gente, esses crimes, eles são... existe uma lei sistêmica, tá? Não vou entrar nisso agora. Mas muito se perdoar para poder viver. Porque é aquele movimento que eu falei que são os 3 erros. Eu quero mudar. Tá? Primeiro, eu não aceito o que aconteceu. Eu não aceito. E não aceitar, eu fico no RIF. O segundo querer mudar o passado. Eu não consigo mudar o passado. Enquanto eu quiser mudar o passado, eu vou ficar paralisada na vida. E aí, se eu fico paralisada na vida, o que eu vou me alimentar? Eu vou alimentar a dor, a dificuldade. Eu vou alimentar todos os estados negativos. E a vítima, né, gente? A vítima, ela samba, né? Em cima da nossa cabeça, né? Então, o que ninguém me conta? O que ninguém nos conta, né? A gente tem que olhar os sistemas de vítima e agressor, quando eu trouxe esse movimento do crime. Por que eu repito? Por que as mulheres apanham no meu sistema? Por que a gente tem tanta raiva? Começa a olhar pro teu movimento, de como tá o teu destino, tá? E aí tu não pode esquecer, existe um universo onde tudo é necessário. E dentro da visão sistêmica, todo o desequilíbrio precisa ser compensado. E aqui, a melhor maneira de tu aprender a lidar com o teu destino, tá? A melhor maneira de tu lidar com o teu destino é alinhar as tuas expectativas com aquilo que ele te traz, tá? E a partir daí, a gente consegue fazer do nosso lugar uma forma diferente, um lugar melhor. Gente, não é um conformismo, tá? Deixa eu botar aqui o que a Cris botou. Oi, gente. Deu um negócio aqui. Cris, a demência pode ser um padrão do meu sistema. Cris, a demência pode ser um padrão, tá? O Alzheimer, normalmente as pessoas falam que depende da dinâmica do sistema, tá? São coisas muito duras e que a gente acaba esquecendo, a gente acaba se desvinculando da vida. Existem várias variáveis, tá? Tem que olhar no campo. Às vezes o destino é muito difícil e a gente quer esquecer, tá? Tem que ver
falar isso, dessa forma, a gente tem que cuidar, porque é um movimento muito, muito profundo, tá? A Stephanie botou ser boa, agradar a todos. Stephanie, na verdade, deve existir uma causa, tá? Por quê? Por que a gente é boazinha? Por que a gente quer agradar todo mundo, tá? Por quê? Tu sabe responder? Normalmente, essa foi a forma que eu consegui adquirir o reconhecimento, o meu lugar dentro da minha família, tá? Então, ser boazinha deve ter um ponto positivo para ti. E o ponto negativo, o que enfraquece? Enfraquece que eu faço tudo para todos e fica dentro de mim a raiva, a tristeza, não me sentir ouvida, não me sentir amada, entendeu? Se eu faço, eu sou amada, se eu não faço, eu não sou reconhecida. Então, isso também é um destino. E esse destino é o mais fácil de ser mudado, tá, gente? Tem o MAI para isso. O MAI começa hoje, as turmas. Então, o que acontece quando eu não resolvo isso, gente? O primeiro deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, só vamos responder mais umas perguntas, porque hoje é live de perguntas e respostas, tá, gente? Às vezes podemos saber como... Às vezes podemos saber nosso destino, mas as escolhas numa determinada fase da vida parecem não conseguir seguir e dá a sensação de se perder no caminho. A gente não sabe o nosso destino, Cacau. Infelizmente a gente não sabe. A gente pode querer traçar um destino, tá? São as nossas escolhas realmente que vão definir esse caminho, essa guiança, tá? E a gente se perde, e a gente se perde principalmente porque a gente não tá no nosso lugar. A gente pode estar na salvadora, a gente pode estar na perfeccionista, a gente pode estar na boazinha, a gente pode estar em vários lugares, menos no nosso lugar, tá? Então, isso é muito importante. A Cris botou ali, a Lúcia, né, botou ali. O primeiro o que acontece quando a gente não resolve? É porque a gente não aceita, tá? Os acontecimentos da vida. E a gente precisa começar a acolher e amar todos os acontecimentos, sejam eles bons ou ruins. Não querer mudar o passado, porque paralisa. Na verdade, a gente querer mudar o passado, por que não resolve? Por que a gente não resolve? Exatamente porque a gente quer mudar, a gente quer que as coisas sejam diferentes e não vão ser. E a partir daí, paralisa. Esse é o efeito borboleta, tá? Aconteceu por uma causa, aconteceu porque precisa de uma compensação, tá? E o terceiro é começar a encarar os eventos não de uma forma negativa, mas de algo que precisa ser compensado, de algo que precisa ser reconciliado. A partir daí, eu consigo mudar a minha vida, tá? Isso é muito importante. Então, gente, o que é o amor fático? O que é amar o destino? Eu só mudo o meu destino quando eu passo a amá-lo. Escuta com bons ouvidos, olha com bons olhos o que eu tô te dizendo, tá? Eu sei que às vezes não fica palatável de engolir, não fica audível, eu não quero enxergar e eu sinto muito, tá? Mas a gente precisa começar a olhar para o nosso destino de uma outra forma. E o amor fático traz isso. E o que é o amor fático? É começar a aceitar de peito aberto aquilo que a vida me traz. E ela vai trazer a felicidade, o amor, o prazer, boas memórias, ela vai trazer. A vida vai trazer isso. Ah, Lise, mas a minha traz tristeza, traz sofrimento, traz angústia. Ok. Faz parte do processo do aprendizado. É alguma coisa que aconteceu lá e que ficou. Vou te dar um exemplo de uma história que todo mundo tem essa história. Não vem dizer pra mim que tu não tem, tá? Quem nunca ficou sem gasolina, tá? Porque é assim, ó, desgraça pouca é bobagem, tá? Às vezes tu sai de casa e tu vê que o tanque tem pouca gasolina. E aí tu diz, vou dar uma esticadinha e depois eu vou abastecer. Só que daí no meio do caminho o que acontece? O trânsito para, congestiona e aí tu ficou sem gasolina, tá? Tu vai ter que empurrar o teu carro para lateral, as pessoas estão brigando, estão te xingando, tá?
que acontece daí? As pessoas estão brigando e aí tu sai para procurar um posto, só que nisso vem um guarda e te multa porque ele descobriu que tu parou porque tu não tem gasolina, só que o tempo tá fechando, tá? Tá fechando e provavelmente se tu não correr, tu vai tomar um banho de chuva. Tu chega lá e tu pensa, bom, tem que comprar um recipiente para botar a gasolina. Vou comprar uma garrafa de Coca-Cola, né? Vou comprar 2 Coca-Colas. Chega lá, tu descobre que tu deixou no carro a tua carteira. E tu só tem o dinheiro de uma Coca-Cola, 7 pila. Aí tu vai lá, compra, esvazia o refrigerante, põe a gasolina e volta pra lá. Só que quando tu volta, tá caindo uma chuva enorme, tá? E ali diz assim, ó, não sair do local porque pode dar alagamento. Quando tu vê, o carro tá boiando e tu tá parado ali. Então o que eu quero te dizer, quanto mais tu briga, quanto mais tu ressente, quanto mais a gente vai viver o caos. O caos. Então o que acontece nessa situação? E aí tu vai dizer, não, mas peraí, coitada de mim, minha vida foi um inferno. Mas tu não sabe, fiquei sem gasolina. Porque é isso que a gente conta. Não te faz, pelo amor de Deus. Não, fiquei sem gasolina, o guarda me multou, o meu carro alagou, o negócio que era pra botar, sei lá, 50 pila de gasolina, 200 pila de gasolina, eu quase perdi o carro, porque teve um alagamento em Porto Alegre, tá? Quem conhece aqui os alagamentos em Porto Alegre sabe que dá uns negócios, dá umas treta. E aí tu diz assim, ai, foi o destino, o culpado foi o destino, é minha sina, eu sou azarada. Oi, acorda, vamos voltar. O que aconteceu de manhã? De manhã tu falou, teu marido disse, olha, tem que botar gasolina no carro. Eu ouvi? Não. Então não fica responsabilizando o destino pelo aquilo também que tu planta, tá? A gente atrai mais do mesmo, Jaque. E, gente, a gente vai olhando, aí começa a acontecer as tragédias, tá? E a gente vai responsabilizando só o destino e tirando o nosso da reta. A Lara votou, a Lara é ótima, a Lara tem uma frase assim, eu tenho resquícios de Salvador. A gente brinca, eu e a Carol, com ela, né? Porque ela não é salvadora, gente, ela é maravilhosa. Agora ela trouxe uma outra frase maravilhosa. Nada que esteja ruim que não possa piorar nessa situação. Exatamente isso. E isso acontece, gente, na vida, nos nossos relacionamentos, no trabalho, na forma como a gente se comporta. Vai piorar enquanto tu não pensar na causa, tá? Por que isso está acontecendo? Como eu posso olhar para isso? Que foi o que eu te contei dos stories, que foi o que eu te contei dessa outra mãe que estava cobrando esse movimento da pensão. Então eu tenho que descobrir onde é que é a causa. Lise, como é que eu... Muito bom. Eu também amo a Lara. Então assim, ó, qual é a solução, gente? Entender que os meus resquícios tô rindo da Lara. É muito bom. Ela só tem resquício de salvadora, gente. O que eu preciso entender? Que o destino, ele vai ser o teu grande aliado, mas ele vai ser teu grande professor. E que quanto tu culpar ele, tu vai perder. A partir do momento que tu assumir o controle da tua vida, e entender que tudo que tu faz tem uma causa e tem uma consequência, tu passa a aprender a fazer o tema de casa. Não é sobre se esforçar, sobre batalhar, sobre... Não, gente. É sobre um respeito à vida. É sobre um amor à vida. E a partir daí, a vida vai sincronizar com um resultado mais positivo de consequência. Ah, tá brigando, não sabe o que vai acontecer. Vai se esforçar, vai batalhar, vai ter que perseverar, vai ter que... Pesado esforço. É o que é, tá? Então, a gente vai atrair mais do mesmo. Ou seja, o positivo, ou seja, o negativo, tá? Qual é o resumo hoje, né, da live? Como tu pode desenvolver, como tu pode mudar o teu destino, tá? Entendendo que existem causas e consequências e que boas causas vão trazer boas consequências. Más
causas vão trazer más consequências. E entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim, vai existir as tuas escolhas. A partir das tuas boas escolhas, tu vai gerar as tuas consequências. Más escolhas vai gerar as outras consequências. Entender, gente, que nós precisamos começar a entender aquilo que nos favorece, como a gente se posiciona para a vida, e principalmente a forma como a gente se posiciona para a vida vai afetar profundamente o nosso destino. Lise, como eu mudo o meu destino? Tem várias pessoas me pedindo, tá, para entrar no MAI. Eu abri o link hoje para quem quiser fazer a sua inscrição, tá? Então tem mais um dia aí hoje. A MAI começa de noite. Então quem quiser pode ir na bio se inscrever pro MAI, tá? Como eu mudo o meu destino? Tu muda o teu destino entendendo que respeitando a vida como ela se apresenta, abrindo mão de querer mudar o passado e aprendendo a olhar a vida de uma outra perspectiva. Amor fati quer dizer amar o seu destino, enxergar a vida de uma outra forma. Muito obrigada pela tua presença, tá? Um beijo. As minhas lives vão acontecer agora toda terça, tá? Vai acontecer às 13 horas, tá, gente? Eu botei ao meio-dia, mas não funcionou, já atrasei um pouquinho. Porque o MAI tá acontecendo às 20 horas, toda terça-feira. Lúcia, se tu quiser reingressar no MAI, me avisa, tá? Porque as pessoas que fizeram o MAI pela primeira vez têm direito a refazer, tá? Cris também, ó. Quem fez MAI tem direito de reingressar, de repetir mais uma vez, tá? Então, um beijo. Até a nossa próxima live na terça-feira. E tem Sexta do Bem, tá, gente? Beijão. Tchau, tchau.